Graça e paz para você. Eu tenho a alegria de fazer parte do núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, que está a serviço dela, a querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Sou irmã Romi, das Irmãs Paulinas, e tenho grande alegria também de ter a sua companhia nesse programa, que está iniciando agora pela TV Horizonte, pela Rádio América e demais meios de comunicação da Rede Catedral. Esse nosso encontro semanal quer oferecer a você um momento de espiritualidade e, por meio da leitura orante, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação da Palavra de Deus. E os nossos encontros sempre acontecem às terças-feiras, às 20 horas, nos meios que eu citei a vocês. E rezam conosco no dia de hoje Silvana Godinho, Terezinha de Jesus Oliveira e Mariana Angélica Fernandes. Elas estudaram profundamente a Palavra de Deus e se colocam à disposição dela nas comunidades, grupos e paróquias para ensinar e ajudar a caminhar na leitura orante. E vamos dar a você um tempo agora para você abrir a sua Bíblia, porque hoje nós vamos ler o Evangelho segundo a comunidade de João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Repito, João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Veja na sua Bíblia e acompanhe os passos da leitura orante que a Terezinha de Jesus vai conduzir para nós. Graça e paz. Começamos este momento de oração com invocação à Santíssima Trindade e com oração ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, nos guie e aqueça no nosso coração nesse momento da leitura orante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olha, nós iniciamos nossa oração relembrando que a leitura orante ajuda a conhecer, a aprofundar e a viver a palavra de Deus. Também a refletir sobre ela e deixar que o Senhor nos fale por esse meio. Mas para isso, é preciso ter contato com o texto bíblico. O que vai ajudar é a leitura orante através de 5 passos. A leitura, a meditação, a contemplação, a oração e a ação. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, porque a nossa oração de hoje será João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. O Evangelho, segundo a comunidade de João, foi o último a ser escrito, e ele não segue
o mesmo esquema dos 3 anteriores, conhecidos como evangelhos sinóticos. No Evangelho de João, a figura de Jesus é apresentada como sendo um novo Moisés. Segundo João, da mesma forma como Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus traz o mandamento novo, o mandamento do amor, e pede que nos amemos uns aos outros como ele amou. O Evangelho de João se divide em 2 grandes partes. O livro dos sinais, que corresponde nos outros evangelhos aos milagres, e o livro da exaltação. O texto de hoje se encontra na segunda parte. Mas é bom observar uma coisa. No texto anterior ao de hoje, Maria Madalena vai correndo levar para os discípulos a notícia da ressurreição de Jesus. E os discípulos acorrem à informação de Madalena. Depois, a seguir esse nosso evangelho de hoje, Jesus aparece aos discípulos à beira do lago. Vamos então ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? É o momento da leitura do texto com atenção, sem pressa e principalmente sem querer interpretar assim que lê. É só ler para entender o texto e aí poder responder o que o texto diz. A Silvana fará para nós a leitura enquanto você acompanha em sua Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de João. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isso, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Tomé, porém, disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque me vistes, creste? Felizes os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavras da salvação. Agora a Mariana fará para nós uma síntese desse texto lido.
Isso vai ajudar-nos a responder a pergunta do primeiro passo. O que o texto diz? O texto diz que depois da ressurreição, Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos, escondidos com medo dos judeus. E Jesus mostrou-lhes as suas chagas e desejou-lhes a paz. Tendo-lhes concedido, o Espírito Santo enviou-os em nome do Pai. Depois, aparecendo a eles pela segunda vez, recebeu o apóstolo Tomé um emocionado ato de fé, só depois de ver as chagas de Jesus. Pois é, agora já sabemos o que o texto diz. Então podemos passar para o segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? Esse é o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós. Isso através de um diálogo com o texto. E para ajudar-nos em nossa meditação, vamos a algumas observações sobre o texto do Evangelho. O Evangelho de hoje fala de um lugar, de uma comunidade e de um discípulo. Vamos então meditar sobre a aparição de Jesus aos discípulos escondidos por medo, sobre a missão dada por Jesus aos discípulos e ainda sobre a confissão de fé do discípulo Tomé. Vamos entrar no texto. Vamos observar as portas fechadas e os discípulos ali reunidos. Vamos observar e pensar, imaginar que sentimentos passam pelo coração desses discípulos. Desconfiança, dúvidas, incertezas, frustração pela perda do mestre, medo dos judeus, medo dos romanos que mataram Jesus. Vamos voltar o olhar agora para Jesus, o próprio Jesus que aparece a eles. Não há reprovação, não há queixa nas palavras de Jesus, mas somente alegria e a paz que ele proclama por 2 vezes. A paz esteja com vocês. Observe, enquanto os discípulos estão fechados com medo, Jesus os envia em missão e lhes diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus quer que eles abram as portas, que saiam para espalhar o perdão e a paz de Deus com a força do Espírito Santo. Vamos olhar agora para Tomé. Tomé, ausente na ocasião da primeira aparição de Jesus aos discípulos, ele agora está ali, vendo, ouvindo Jesus e, sem tocá-lo, faz aquela maravilhosa confissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Este é o momento de revermos as nossas exigências de fé. Será que nós não ficamos buscando sinais visíveis, milagres, visões, opção por ministros do altar, obsessão por determinados ritos? E também rezar cada dia essas palavras esplêndidas de Tomé: meu Senhor e meu Deus, nos fará muito bem. É como dizer a Jesus: sois o meu único bem, sois o meu tudo. Você que nos acompanha nesse momento de oração, faça a sua reflexão. Irmã Romi, Mariana, Silvana, vocês querem partilhar conosco a meditação, sua meditação? Eu estava pensando que o grande medo em que os discípulos viviam
é fruto do trauma que eles viveram por causa da perseguição e da violência com que as pessoas trataram a Jesus no seu julgamento e na sua condenação. Tanto os chefes dos sacerdotes, quanto o Sinédrio e o próprio Pilatos. Isso fez com que o medo os paralisasse. Nem mesmo a notícia de Maria Madalena de que Jesus estaria vivo os animou e os tirou desta inércia onde eles estavam. Mas Jesus conhece a fragilidade da fé dos seus discípulos e, sobretudo, de Tomé, que é uma ícone dessa fragilidade. Ele precisa ver para tocar a Jesus e crer. Jesus vem ao encontro dessa fragilidade e lhes deseja a paz, que é o contrário do medo. Livres do medo, Jesus lhes confiou a sua missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles para que recebessem a força do Espírito Santo. E o Espírito Santo os impulsionasse e transformasse esses homens medrosos, encapsulados em homens corajosos, livres, abertos, que correm pelo mundo para anunciar Jesus, como nós vemos nos Atos dos Apóstolos. O medo que os discípulos viviam talvez seja também o nosso medo, diante da nossa realidade hoje, com tanta facilidade, as pessoas matam, se irritam, tornam-se violentas, sobretudo com as pessoas mais pobres, os negros, a mulher, o estrangeiro. E com tanta facilidade se desfaz a imagem das pessoas através das fake news e das mentiras que são espalhadas. Tudo isso gera uma grande insegurança, porque é fruto de uma maldade, fruto de uma intenção perversa. Então, tudo isso traz muita confusão. E no entanto, isso favorece a paz? Não, de jeito nenhum. As pessoas andam com medo, com desconfiança, não têm mais paciência e tolerância com o outro. E eu acredito que tudo isso não vem de Deus, não pode vir de Deus. E, no entanto, nunca se ouviu pronunciar tanto o nome de Deus hoje, quanto em nossos dias. Deus escuta, está presente, mas é invocado de forma, muitas vezes, com segundas intenções. Será que este é o Deus de Jesus Cristo? Não pode ser. Ele quer que você, que eu, que nós saibamos conviver com os outros em sociedade, em família, na paz, e sejamos construtores e construtoras desta paz. Em minha meditação, fui motivada ao contemplar as portas fechadas. Aterrorizados pela execução de Jesus, os discípulos se refugiam na casa conhecida. O local está fechado como consequência do medo. Mas as portas fechadas não podem impedir que ele esteja no meio que nele acreditam. De repente, Jesus entra na casa e se põe no meio deles. Jesus ressuscitado é quem toma a iniciativa. A nenhum deles teria passado pela cabeça que Jesus pudesse aparecer, uma vez que tinham testemunhado a sua morte, o seu fracasso. Daí a alegria ao ver aquele que vem resgatar. A seguir Jesus, faz-se reconhecer
apresentando-se como o mesmo que foi crucificado com os sinais da morte, o lado, as mãos e os pés. Jesus continua o mesmo, mas de modo diferente. Agora, Jesus é capaz de se tornar presente para os seus quando Ele quer. Ele quer estar com seus discípulos em qualquer circunstância. A nova maneira de Jesus estar presente não tem nada a ver com o tempo ou com os ritos religiosos. Os discípulos nem sequer estão orando. Jesus se faz presente na vida real. Ele se faz presente na comunidade. Até hoje é assim. Quando estamos reunidos, mesmo com todas as portas fechadas, Jesus está no meio de nós. E até hoje, a primeira palavra de Jesus é e será sempre: a paz esteja com você. Na minha reflexão, percebi como sobressai a pessoa de Tomé, o único discípulo ali nomeado. A figura de Tomé tem aparecido como modelo ao mesmo tempo de incredulidade e de fé. Mas ele é, sobretudo, o discípulo que, não admitindo o testemunho da comunidade, mantém-se fiel à sua própria convicção, mas cede lealmente diante da evidência. Tomé, que estava ausente na ocasião da aparição de Jesus, ao reencontrar os demais discípulos, poderia ter acreditado no testemunho deles. O pecado de Tomé não está na sua necessidade de crer de forma coerente. O que ele exige é: se o Senhor que vocês dizem ter visto não for o mesmo que morreu na cruz, eu não acreditarei. Ele não crê no Jesus glorioso, desligado do Jesus humano que sofreu na cruz. Mas o que me chama a atenção mesmo neste encontro entre Jesus, os discípulos e agora também Tomé, é a bondade de Jesus. Jesus não critica nem fala mal da incredulidade de Tomé, mas aceita o desafio e diz: Tomé, venha cá, venha colocar o seu dedo nas feridas. E é surpreendente que Tomé não queira mais colocar as suas mãos nas feridas de Jesus. O que desperta mesmo Tomé para a fé é a pessoa do próprio Jesus, com seu convite, vendo e ouvindo Jesus sem tocá-lo. Ele faz sua confissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E ao vacilar entre o ver e o crer, Tomé motivou o pronunciamento de Jesus sobre a bem-aventurança dos que creem sem ver o ressuscitado, quando Jesus diz: felizes os que não viram e acreditaram. O Papa Francisco disse recentemente que, sem o saber, Tomé dá-nos um grande presente. Ele deixa-nos mais perto de Deus, porque Deus não se esconde de quem o procura. Somos convidados, como Tomé, a crer em Jesus ressuscitado, presente em cada ser humano que está neste mundo, levando as chagas da cruz. E neste tempo pascal, o ressuscitado nos convida a crer, porque olhando se crê, se vê. Por isso, aqueles que acreditam sem ver são mais felizes, porque têm a fé no seu estado mais puro, isto é, a única fé. Felizes os que não viram e acreditaram. Com esta frase, Jesus declara felizes a todos nós que estamos nesta condição. Sem termos visto, acreditamos que o Jesus que está no nosso meio é o mesmo Jesus que morreu na cruz. Na minha meditação,
eu observo a comunidade dos discípulos. Uma comunidade fechada em si mesma. Mas, de repente, Jesus ressuscitado entra na casa e se põe no meio deles, deseja-lhes a paz e sopra sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. É assim, a ressurreição de Jesus não é uma realidade puramente individual, mas ela deve alcançar todos os membros de seu corpo. Então, a ressurreição nos alcança também hoje como comunidade. E na minha meditação eu me pergunto: o que Jesus quer de nós como comunidade? Jesus continua dizendo-nos: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O Papa Francisco nos diz recentemente que Jesus deseja corações verdadeiramente consagrados, que vivam do perdão recebido, que derramem uma compaixão diante dos inúmeros sofrimentos do nosso tempo. As portas fechadas dos discípulos não puderam impedir que Jesus estivesse no meio deles. E até hoje é assim. Quando estamos reunidos, mesmo com as portas fechadas, Jesus está no meio de nós. Vejamos, o diálogo na celebração litúrgica nos lembra isso. O Senhor esteja convosco, diz o celebrante. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. Mas infelizmente há um tipo de fechamento que vem acontecendo em nossas comunidades eclesiais. Comunidades com esse fechamento, não é possível aproximar-se do sofrimento das pessoas, tornando uma comunidade sem visão, sem missão, sem horizonte, fechados em si mesmos, em suas convicções, opondo-se umas às outras naquela famigerada tensão entre tradicionais e progressistas. Isso torna as comunidades paralisadas pelo medo de perder posições nessa disputa de exclusivismos espirituais. Ficam na defensiva de suas convicções. Que o tempo pascal nos ajude a abandonar o nosso sepulcro e fazer a experiência da misericórdia que ressuscita todo o corpo. E que, vencendo a tentação de uma comunidade egocêntrica, recebamos o primeiro e fundamental dom do ressuscitado. A paz esteja convosco. Amém. Vamos agora dar um tempo para você também fazer a sua reflexão, meditar o texto. Enquanto isso, fazemos uma breve pausa. Estamos de volta agora com a nossa leitura orante. Já fizemos o primeiro passo, a leitura, o segundo passo, a meditação, e agora vamos seguir adiante. Então, podemos agora passar para o terceiro passo em nosso momento de oração. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? É um momento muito especial.
É o momento de dar espaço para Deus. Deus quer falar ao seu coração. Então, coloque-se em atitude de contemplação diante dele, silenciando não só os ouvidos, mas também o coração para ouvi-lo. Isso é muito pessoal. É um encontro entre Deus e você. Ouça o que Deus tem a falar-lhe. Ele pode falar agora ou a qualquer momento. Vamos agora ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Através de sua palavra, Deus falou-lhe na leitura, na meditação, na contemplação. Agora é o momento de você falar com Deus. Ele quer ouvir você. Reze, então. Fale com Deus através de sua oração. Expresse os sentimentos que brotam de seu coração nesse momento. Senhor, livra-me da busca de milagres e de emoções para eu ter fé. Ajuda-me, Senhor, a não rejeitar aqueles que vivem na incredulidade, ou então aqueles que vivem uma fé diferente em outras confissões religiosas diferentes da minha. Mas que possamos todos dizer, com muita fé e convicção, meu Senhor e meu Deus. Senhor Jesus, dai-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondidos em Tua palavra. Envia Teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-lo. Abre as portas fechadas do meu interior para que eu possa viver a Sua palavra conforme a vossa vontade. Que a Tua palavra transforme meu coração através da fé e confiança que eu deposito em Ti. Amém. Jesus, meu amigo e meu Senhor, que dissipastes todo o medo dos discípulos e trouxestes a paz a eles. Confiastes-lhes a sua missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, também a nós, a vossa paz. A paz para o mundo, a paz para esse tempo em que tantas guerras nos abatem. E como o vosso Santo Espírito, sejamos também portadores de paz e possamos anunciá-la sem medo, com a nossa vida e o nosso testemunho, e com muita coragem e ousadia. Amém. Senhor Deus de bondade, eu peço pelas nossas comunidades eclesiais que estejam em crise, que, vencendo o perigo do egocentrismo, recebam o primeiro e fundamental dom do ressuscitado. A paz esteja convosco. E possam dizer com toda a verdade: Ele está no meio de nós. Você que nos acompanha, faça também sua oração. Fale com Deus. Acredite, Ele quer ouvir você. E este é o momento. Depois que Deus falou ao seu coração,
que você o ouviu, deu espaço para ele se comunicar com você. Já podemos passar para o 5º passo. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Você leu, meditou, contemplou e rezou a palavra de Deus. Agora é agir. Escolha um gesto concreto a praticar, por menor que seja, para um compromisso com Deus em sua palavra. Isso é muito pessoal. É um compromisso entre você e Deus. Concluímos assim a nossa leitura orante de hoje. Estivemos reunidos e estaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos também a equipe da Rede Catedral, TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação de nossa arquidiocese. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!